Ana Paula Arósio era um dos rostos mais admirados do Brasil, uma atriz no auge do sucesso que parecia ter uma carreira brilhante pela frente. Porém, por trás do glamour, sua vida foi marcada por um acontecimento trágico e inesperado: a morte do seu noivo, Luiz Carlos Tijurs, que aconteceu 40 dias antes do casamento deles. Esse episódio não apenas abalou sua vida pessoal, mas também deixou cicatrizes que anos depois contribuíram para uma decisão surpreendente: abandonar a carreira e desaparecer dos holofotes. O que realmente aconteceu naquela fatídica noite? E como essa tragédia transformou completamente a trajetória de Ana Paula Arósio? Hoje vamos mergulhar nos mistérios e nos impactos dessa história que mudou para sempre o destino de uma das maiores promessas da televisão brasileira. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com esse caso que aconteceu aqui no Brasil e que nem todo mundo conhece, então eu decidi trazer aqui para vocês. Mas antes de continuar ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, se inscrever no meu canal. Tudo isso apoia demais aqui o alcance dentro da plataforma. Também não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, pode ser apenas com uma palavra, com um emoji, isso ajuda também demais a aumentar o alcance do meu vídeo com o engajamento de vocês aqui. E também eu consigo saber quem passou por aqui, quem assistiu o vídeo e o que vocês estão achando dos casos, o que é bem legal. Eu também sempre respondo os comentários, estou sempre acompanhando aqui, gosto de falar com vocês. E se você quiser um contato mais direto comigo, você também pode me seguir na rede social que estará aqui na tela. Lá eu tenho também um contato mais direto e diariamente com vocês, posto um pouco do meu dia a dia, dos bastidores aqui do Caixa de Pandora, anuncio quem será o convidado da semana no Pandora Cast, então me siga por lá também. Bom, então é isso e bora pro caso de hoje. Ana Paula Arósio nasceu em São Paulo em 16 de julho de 1975 e ela iniciou sua carreira de modelo bem nova, aos 12 anos de idade, quando foi descoberta por uma caça-talentos da agência Estilo enquanto fazia compras no supermercado com a sua mãe Claudete. Essa descoberta a levou ao universo da moda, onde rapidamente ela ganhou espaço como modelo e seu primeiro trabalho como modelo foi para a revista Capricho, que eu amava na minha adolescência. Acredito que as meninas que acompanham aí o canal também adoravam essa revista. Ainda adolescente, a Ana Paula se tornou um dos rostos mais requisitados da publicidade brasileira, isso nos anos 80 e 90, e ela chegou a estelar campanhas de grandes marcas. Sua beleza, que é muito clássica e também ela é muito carismática, abriram as portas para a televisão. Então, depois de estampar várias capas de revistas e diversos comerciais de televisão, ela começou a carreira de atriz aos 16 anos de idade. E ela começou fazendo o filme ítalo-brasileiro chamado Forever. Aos 19 anos, ela fez uma participação em 6 capítulos da novela Éramos 6, em 94, no SBT, onde interpretou a personagem Amanda. Ainda no SBT, ela atuou em seguida nas novelas Razão de Viver, de 96, Os Ossos do Barão, de 97, onde interpretou sua primeira protagonista chamada Isabel. Nesse período, ela também atuou na peça Batom, de 95, e em uma montagem de Fedra, de 97. Seu desempenho no trabalho como atriz chamou bastante atenção do diretor Wolf Maia, que então a convidou para a minissérie Hilda Furacão, de 98. Para o papel da personagem que seria uma garota de programa que se apaixona por um jovem frade, o diretor queria uma atriz desconhecida do grande público, como era o caso da Ana Paula Arósio. Nessa época, a Ana Paula ainda fazia parte ali do elenco de contratados pelo SBT. Porém, eles fizeram ali um acordo entre as duas emissoras, entre o SBT e a Globo, e permitiu que ela vivesse a personagem. E na verdade foi uma passagem bem rápida, porque as cenas foram gravadas em apenas 3 meses, então foi coisa bem rápida ali a sua participação na minissérie. Acontece que essa minissérie foi muito bem sucedida na TV Globo e com isso ela teve um maior reconhecimento pelo seu trabalho de atriz, com uma projeção nacional. Seu primeiro trabalho como atriz exclusiva da TV Globo aconteceu no ano seguinte em Terra Nostra, de 99. Essa novela retratava a chegada dos imigrantes italianos aqui no Brasil e também a influência na sociedade brasileira na virada do século XIX. Na trama, ela viveu a Giuliana, que era o par romântico do Matheus
o personagem do Thiago Lacerda. Ela também ficou conhecida como a garota propaganda da empresa de telecomunicações Embratel. Ela foi rosto, garota propaganda dessa empresa por anos, em diversos comerciais de televisão, e ela sempre falava a frase "faz um 21". Acredito que quem era dessa época se lembra disso, desse bordão que pegou. Resumindo aqui, pessoal, a Ana Paula Arósio foi uma das maiores atrizes do país durante os anos em que esteve ativa no seu trabalho. Porém, em 2010, ela decidiu abandonar a sua carreira de atriz e também de modelo, dias antes de iniciar as gravações da novela Insensato Coração, novela das 9 da Globo. Porém, muito antes disso, quando ainda engatinhava como atriz, ela sofreu um baque que mudaria sua vida para sempre. O fato do seu noivo ter tirado a própria vida na sua frente. Tudo aconteceu no dia 3 de novembro de 96. Faltavam 40 dias para o casamento da Ana Paula Arósio, que tinha 21 anos, com o empresário Luiz Carlos Tijurs, de 29 anos. Ela estava feliz e apaixonada e já estava escolhendo as peças finas para o seu enxoval e também já estava escolhendo o seu vestido de noiva com véu e grinalda, exatamente como ela sempre sonhou. Nessa época fazia 2 anos que ela havia estreado como atriz. E a beleza da Ana Paula Arósio, que rendeu a ela toda a sua fama de ter aí o rosto mais bonito do país e também ser capa de mais de 250 revistas, era motivo de um ciúmes doentio por parte do Luiz Carlos. Eles estavam namorando apenas 6 meses na época dos fatos, porém já havia sido suficiente para o encanto do início do relacionamento já ter dado espaço para a realidade, que era um relacionamento bastante conturbado, com crises de ciúme por parte do noivo. O Luiz Carlos era um rapaz bonito, herdeiro de uma rede de hotéis, mas claramente ele sofria de problemas de saúde mental. Na verdade, ele já vinha de uma família marcada por tragédias. Por exemplo, o bisavô dele, um imigrante russo, faleceu internado em um manicômio. E sua avó também terminou os dias dela em um hospício. E em menos de um século, a família foi da pobreza para a fortuna e depois à falência, com a rede de hotéis que eles tinham, que era a rede Orza, que na década de 60 chegou a ser a maior rede de hotéis do país, porém em 93 abriu falência com uma dívida de 25 milhões de dólares. Para o Luiz Carlos, restou um apartamento reformado que ocupava 1/5 da cobertura duplex, que havia pertencido ao seu pai, mas ele também tinha os seus próprios negócios. Ele tinha uma revendedora de carros importados e também uma produtora de vídeo, então ele era um empresário relativamente bem-sucedido. Nessa época, Ana Paula tinha a fama de ser uma menina bastante mimada, porque ela destoava do ambiente em que ela vivia, porque ela era uma moça tímida e bastante reservada. Tanto que no início da sua carreira, ela ia em todos os seus compromissos acompanhada por sua mãe, Claudete. Ela também não saía muito à noite, não era muito de estar em eventos, não usava roupas provocantes, não tinha escândalos da Ana Paula Arósio. E ela também é amante de música clássica. E esse seu perfil casava perfeitamente com o Luiz, que também era um rapaz introspectivo, tímido, que não gostava de sair muito e preferia ficar em casa. Ele tocava piano e ele tinha um piano de cauda também na casa dele. E em 89 ele também chegou a ser vocalista do grupo Louie e lançou um disco independente chamado Sombras e Virtudes, porém vendeu menos de 1000 cópias. E essa parte artística do Luiz acabou não dando muito certo. O Luiz, em contrapartida, era um rapaz extremamente inseguro, ciumento e começou a ficar obcecado e também desequilibrado após começar a namorar uma das modelos e atrizes mais cobiçadas do país. E também, nessa época, início de carreira, Ana Paula Arósio tinha uma agenda extremamente lotada de trabalhos, tanto que ela teve que trancar sua matrícula na Faculdade de Letras da USP por causa disso. Sua rotina basicamente era acordar todos os dias às 5h30 da manhã, participar das gravações de Os Ossos do Barão, do SBT, em seguida fazer ginástica, ter aulas de inglês, aulas de canto, aulas de interpretação, e no que sobrava de tempo, ela viajava para fazer fotos e também gravar campanhas de comerciais. E para um homem que alimentava um enorme sentimento de posse, como era o caso do Luiz, e também fantasias de traição, não poderia haver coisa pior do que ter uma mulher sem tempo para suprir ali suas exigências.
Uma ex-namorada do Luiz, chamada Gisele Fraga, chegou a falar sobre ele. Ela falou que ele sempre foi ciumento e possessivo e queria todas as atenções para ele. Então o Luiz, vendo que a sua noiva, Ana Paula Arósio, por quem era completamente apaixonado, era também uma mulher extremamente ocupada, independente, com trabalhos de modelo e naquele meio artístico, tudo isso fez sua obsessão ser alimentada dia após dia por desconfianças. Com tudo isso, esse contexto que eu contei para vocês, nas últimas semanas antes dos fatos, ele passou a fantasiar que Ana Paula Arósio tinha um amante. Ele realmente passou a acreditar nisso e ele até começou a falar sobre esse suposto amante para todos os seus amigos. Um dos amigos do Luiz Carlos Tijur, chamado Júlio Pignatari, confirmou que de fato o Luiz acreditava naquela história que ele havia criado e que ele estava ficando paranoico de tantos ciúmes que ele tinha da Ana Paula. Ele chegava até a enumerar quais eram os amantes que ela tinha. Um deles, acreditem ou não, era o apresentador Serginho Groisman, que na época apresentava um programa no SBT e era colega ali da Ana Paula, que também estava trabalhando no SBT nessa época. E todo esse contexto nos leva a uma sexta-feira, dia 1º de novembro de 1996. Conforme eu falei, faltavam apenas 40 dias para o casamento da Ana Paula com o Luiz Tijurs, uma época que era para ser muito feliz na vida do casal. Ela tinha 21 anos, ele tinha 29 anos e para quem olhava de fora, eles pareciam que tinha tudo para dar certo. Dois jovens bonitos que combinavam, bem-sucedidos em suas carreiras profissionais, parecia um conto de fadas perfeito. Porém, em uma noite tudo mudou e uma tragédia teve início. A Ana Paula conta que antes desse dia, eles nunca tinham tido uma briga feia. Essa foi a primeira vez. Às 9 horas da noite daquela sexta-feira, depois de um dia inteiro de gravações da novela Os Ossos do Barão, a Ana Paula foi ao apartamento do seu noivo, que ficava localizado no Conjunto Nacional em São Paulo, capital, na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta. Porém, lá, ela não teve uma boa recepção. Acontece que quando ela chegou ao local, ele já estava completamente dopado, provavelmente por causa de remédios. E ele começou a ter uma crise de ciúmes. Ele perguntava tudo sobre as cenas que ela havia gravado e com quem ela tinha trabalhado. E assim, Ana Paula, nessa altura, estava bastante cansada. Ela queria apenas curtir aquela sexta-feira com seu noivo, afinal ela tinha trabalhado o dia inteiro. Porém, quando ela chegou ao apartamento, ele já parecia estar completamente dopado e ficou dizendo a ela que seus amigos haviam telefonado para ele para contar que ela estava o traindo. Tudo isso deu início a uma discussão enorme que durou 3 horas e eles discutiram intensamente. Em determinado momento, as coisas começaram a sair completamente do controle e o Luiz começou a ficar bastante agressivo, agredindo verbalmente e também a acusando de traição, e ela então resolveu ir embora. Porém, enquanto ela estava saindo do apartamento, ela ouviu um barulho de alguma coisa quebrando. Ela voltou para ver e o Luiz havia arremessado uma garrafa de vinho na parede e com isso ele quebrou um espelho da sala e também havia quebrado uma estatueta que tinha ali. Vendo que a situação havia chegado no limite, por volta da meia-noite, Ana Paula decidiu ir embora. E é dito que o Luiz a seguiu de carro até a casa dos pais dela, onde a Ana Paula morava nessa época, tudo para ter certeza de que ela não iria para outro lugar. Então realmente ele estava bastante paranoico, com a suspeita de que estava sendo traído. No dia seguinte, no sábado, Luiz ligou e com a voz bastante pastosa pediu que Ana Paula fosse ao apartamento dele naquela noite e ela então foi encontrar com seu noivo. Porém, ao invés de buscar uma reconciliação, ele simplesmente entregou a ela um bilhete e ali ele se dizia decepcionado com um mundo podre, um mundo que não pertencia a ele e provavelmente aqui ele estava se referindo ao meio onde Ana Paula Arósio trabalhava. No bilhete ele também acusava a namorada de traí-lo com o empresário Luiz Simonsen, de 30 anos, e com o apresentador de TV Serginho Groisman, que tinha 46 anos na época. Esse Luiz Simonsen era um ex-namorado da Ana Paula Arósio, que havia namorado com ela em 92 durante cerca de 6 meses. Porém, desde o término deles, em 92, eles nunca mais se viram. Porém, o fato dela ter contado ao Luiz, que era o seu noivo, que havia perdido a virgindade com esse seu ex-namorado e assumido que havia sido apaixonado por ele, passou a ser usado contra ela pelo Luiz Tijurs. E à medida que os ciúmes do Luiz aumentavam, ele passou a ver a Ana Paula Arósio, que na verdade, mesmo famosa, sempre foi uma mulher bastante reservada, como uma mulher oportunista que passava de mão em mão à procura de um bom partido.
Na carta ele escreveu o seguinte, abre aspas, quebrou-se o cristal, quebrou-se o sonho, quebrou-se a confiança, fecha aspas. Nesse dia, aparentemente, eles não conversaram muito e ela foi embora com aquele bilhete. E no dia seguinte, domingo, dia 3 de setembro de 1996, a Ana Paula estava bastante preocupada com o namorado e logo cedo ela foi fazer uma visita a ele, antes da gravação da novela que ela teria naquele dia. Ela chegou ao apartamento dele às 7 da manhã e levou bolo e suco para eles tomarem café da manhã e tentar se acertar ali. Porém, chegando lá, ela encontrou o Luiz deitado na cama, transtornado, com dificuldades para se manter de pé, porque ele estava dopado, e novamente eles começaram uma longa discussão que não chegava a lugar nenhum. A funcionária dele, Maria das Graças Pinheiro, ouviu tanta gritaria que ela chegou a ficar com medo, e aí ela fechou a porta do quarto dela para evitar qualquer problema. A briga continuou durante algum tempo. Em determinado momento, Luiz se sentou na cama com um revólver na mão e começou a pôr as balas no tambor da arma, dizendo que iria terminar o que havia começado. E claro que diante disso, Ana Paula imaginou que teria a vida tirada pelo seu noivo naquele momento. Porém, na verdade, ele estendeu a arma para ela e falou o seguinte, tira minha vida. Ela estava bastante assustada com toda essa situação e ela só conseguiu responder que ela não faria aquilo. Ela tentou ir embora diversas vezes, porém, ele a impediu e em determinado momento ele se trancou com ela no banheiro do quarto. Ele então colocou o seu revólver no cinto, se sentou no chão do banheiro e começou a escrever outros bilhetes. E ele dizia o seguinte, abre aspas, eu, Luiz Tijurs, gozando plenamente das minhas faculdades mentais, decidi por vários motivos que não tenho razões para continuar vivendo, fecha aspas. Ana Paula Arósio estava completamente em pânico nesse momento e ela tentou se aproximar para tirar a arma dele. Porém, o Luiz percebeu que ela estava tentando pegar a arma e a empurrou para trás. E a partir deste momento, tudo aconteceu muito rápido. Ele levantou do banheiro, abriu a porta, foi cambaleando para o quarto, enfiou o revólver na própria boca e disparou. A Ana Paula só conseguiu ouvir o barulho e o corpo caindo no chão do quarto. Logo a emergência foi chamada, porém já era tarde demais. Quando chegaram ao local, encontraram o Luiz estendido no chão do quarto e sobre o criado mudo ali do quarto dele haviam caixas com comprimidos de um calmante e também um hipnótico. Esses medicamentos são de venda controlada e se usados indiscriminadamente ou associados a bebidas alcoólicas podem desencadear graves efeitos colaterais. Um desses medicamentos era inclusive proibido nos Estados Unidos na época, porque é alegado que ele rebaixa o nível de consciência do paciente e também pode fazer com que a pessoa perca a capacidade de avaliar situações. Pode fazer também com que o usuário entre em um estado em que não distingue a realidade da fantasia. É como se a pessoa sonhasse ou tivesse pesadelos enquanto está acordado. Então, tudo isso pode ter ajudado ali na situação do Luiz, que já era bastante patológica a situação dele. Porém, pode sim ter se agravado a um limite insuportável por causa do remédio. O publicitário Marco Aurélio Carvalho, de 38 anos, amigo da família da Ana Paula, foi o primeiro a conversar com ela depois que tudo aconteceu. A primeira pessoa que a Ana Paula Arósio telefonou foi para ele, porque ela não estava conseguindo falar com a sua mãe. Ele então foi imediatamente até o prédio, onde se encontrou com ela meia hora depois na portaria do local, e ele conta que eles deram uma volta ali no quarteirão, porém ela estava em estado de choque e ela não conseguia dizer nada, ela só chorava. O Marco então ligou para um amigo da Polícia Civil que comunicou o caso ao plantão do Departamento de Polícia. Enquanto isso, o Marco tentou fazer com que a Ana Paula Arósio falasse o que tinha acontecido ali, porém, obviamente, ela estava em um estado de choque, completamente chocada com o que ela tinha visto acontecer ali diante dos olhos dela, e ela não estava conseguindo nem falar coisa com coisa, parece que ela não estava conseguindo raciocinar muito bem. Nos 2 dias posteriores, ela teve que ficar sedada. E ao acordar, é dito que ela delirava, pedindo para experimentar o seu vestido de noiva. E ela também teve desmaios por conta de todo esse choque. Sua mãe, então, decidiu levar a Ana Paula Arósio para fora de São Paulo para tentar evitar todo o assédio da mídia. E ainda assim, ela foi obrigada por lei a prestar depoimento no inquérito que investigava ali as circunstâncias da morte do Luiz Carlos Tijurs. E todas as declarações que ela fez para a polícia foram feitas com o olhar perdido e com o rosto inchado de tanto chorar. O Newton Travesso, que era diretor do núcleo de dramaturgia do SBT nessa época, foi visitá-la e ele chegou a combinar com a mãe da Ana Paula que ela deveria voltar logo a trabalhar. O que eu acho bem estranho aqui. A Ana Paula Arósio tinha acabado de perder o noivo de uma forma extremamente traumática, com ele disparando na própria boca diante dos olhos dela.
E esse diretor, junto com a mãe dela, se preocuparam apenas em quando ela deveria voltar a gravar para a novela. O Luiz Carlos Tijurs foi enterrado no cemitério do Morumbi, com uma cerimônia acompanhada por poucas pessoas. E ele deixou 3 bilhetes que haviam sido escritos no dia de finados. E neles, o Luiz deixava claro que ele iria tirar a própria vida. Inicialmente, o delegado do caso se recusou a mostrar esses bilhetes à imprensa, alegando que eles faziam parte do rol de provas do inquérito. E quando falou com a imprensa, ele disse o seguinte, abre aspas, no geral, os bilhetes dizem a mesma coisa, que o Luiz Carlos estava se sentindo traído e por isso resolveu tirar a própria vida. Nos bilhetes, ele dizia que Ana Paula o estava traindo com um homem mais velho, o que o deixou muito chocado, fecha aspas. Em um dos trechos do seu bilhete, que era até um pouco desconexo, o Luiz citou o Serginho Groisman. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, você não tem padrões para escolher parceiros. O Luiz, o bandido que você colocou dentro da sua casa, que você beija e deve ter dormido com ele. Por isso que o Serginho Groisman não percebeu que você era virgem. Um homem experiente como ele saberia se estava com uma mulher virgem ou não, fecha aspas. Esse Luiz que ele se refere é o ex-namorado da Ana Paula Arósio. E o Serginho Groisman, quando ficou sabendo disso, ficou bastante impressionado, porque ele falou que ele nunca namorou a Ana Paula Arósio. E eles nunca tiveram qualquer envolvimento romântico, eles eram apenas amigos. E ele conta que na época dos fatos, ele não via a Ana Paula há mais de 3 meses. Então, assim, era uma coisa completamente fora do normal, aquilo que o Luiz Carlos Tijurs havia inventado dentro da cabeça dele. A polícia chegou a investigar o incidente. A Ana Paula Arósio e também a funcionária Maria das Graças Pinheiro, que também estava ali no apartamento no dia dos fatos, foram ouvidas e uma perícia técnica foi realizada. E foi concluído com base na investigação que o Luiz de fato cometeu este ato por motivos passionais e que realmente ele quem havia tirado contra si próprio. Quando tudo aconteceu, conforme eu falei, o casamento deles estava com a data marcada ali para perto e seria realizado em 14 de dezembro. Porém, um mês antes, infelizmente, em novembro, tudo isso aconteceu. A cerimônia seria realizada em uma igreja evangélica e a festa seria ao ar livre em um parque. A família dele alegou na época que ele não dava sinais de desequilíbrio mental e que nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Porém, na verdade, algumas modelos que namoraram com Luiz, como a Cíntia Di Pieri e a Gisele Fraga, disseram que ele tinha sim tendência à morbidez. A Cíntia falou que chegou a segurá-lo uma vez no parapeito da janela e também já havia tirado a arma das mãos dele, em um relacionamento que durou apenas 6 meses. Então, em 6 meses de relacionamento com a outra mulher, ele agiu dessa forma, tentou tirar a própria vida 2 vezes. A Gisele também, que o conheceu na Itália, alegou que ele era sim uma pessoa meio descontrolada. Então, ele já tinha um histórico de problemas de saúde mental. Após tudo isso acontecer, Ana Paula se recusou ao longo dos anos em tocar no assunto publicamente. Ela nunca falou sobre isso em entrevistas. Já amigos e parentes do Luiz diziam que sua morte poderia sim ter sido evitada. Após esse acontecimento, Ana Paula tentou seguir sua vida da melhor forma possível e também a sua carreira, até que em 2009 começou a namorar o arquiteto e cavaleiro chamado Henrique Plobon Pinheiro. Ela se casou com ele em uma cerimônia discreta em seu sítio no município de Santa Rita do Passa Quatro, a 253 quilômetros de São Paulo, e isso aconteceu no dia 16 de julho de 2010, quando ela fez 35 anos. E em outubro de 2010, ela foi escalada para protagonizar a novela Insensato Coração. Porém, nessa época, ela estava sofrendo de estafa e também de depressão. E ela faltou ao primeiro dia de gravação sem avisar a produção da novela. Então, ela deixou todo mundo lá esperando por ela. Com isso, ela acabou sendo desligada. O diretor Denis Carvalho ficou muito bravo, ele criticou a postura da Ana Paula Arósio por ter deixado toda a equipe de gravação esperando por ela em Florianópolis e não ter sequer avisado que iria deixar o elenco da novela, e por isso ele a chamou de desequilibrada, por nunca ter dado sequer uma justificativa a ele do porquê ela estava se afastando da novela. Desde então, ela não quis comentar sobre o assunto. Por meio da sua assessoria, ela disse que foi uma resolução pessoal e de ordem particular. Conforme eu falei, Ana Paula Arósio era uma mulher e sempre foi, desde adolescente, uma pessoa extremamente reservada. Então, ela nunca abriu esses traumas dela, nem os problemas de saúde mental que ela enfrentou ao longo dos anos por conta dos traumas ao público. Ela simplesmente decidiu se afastar dos holofotes e viver sua vida de forma mais reservada ainda.
Em 20 de dezembro de 2010, do mesmo ano, ela pediu demissão da Rede Globo e também rescindiu o contrato. Desde então, ela abandonou sua carreira de atriz e de modelo, e ela optou por viver reclusa no seu sítio, dedicando completamente sua vida à criação de cavalos. Porém, após tomar essa decisão de se afastar da vida artística, Ana Paula Arósio também tomou a estranha decisão de se afastar completamente da sua família. Ela cortou qualquer vínculo que tinha com seus pais, com a Claudete Aparecida e com o Carlos Arósio, e a Ana Paula não fala com a sua mãe há cerca de 13 anos. Em conversa com a revista Caras, em janeiro de 2012, a Claudete revelou que não via a filha naquela época há 7 meses e que não sabia o que passava na cabeça dela. A mãe dela afirmou na época que a Ana Paula mudou de personalidade quando decidiu abandonar a novela Insensato Coração e que havia um certo conflito na família por conta da exposição na mídia. Porque a Ana Paula não queria que a mãe ficasse comentando coisas na mídia e até havia tido uma briga entre elas por causa disso. Ainda assim, em agosto de 2014, a mãe dela concedeu uma entrevista ao Puri People e revelou na época que não via a filha há bastante tempo e só recebia notícias dela através da imprensa e também de amigos em comum. Então, realmente, a Ana Paula decidiu se afastar completamente da sua família e também dos holofotes. Ela nunca expôs detalhes das suas relações familiares, os problemas que eles tinham ali no núcleo familiar e por quais razões ela preferiu se manter distante, porém sua mãe falou algumas vezes sobre o assunto nessas entrevistas que eu comentei com você. Tanto que nessa entrevista, a Claudete lamentou a ausência da sua filha em um momento muito delicado, que foi quando o Carlos Arósio, pai da Ana Paula, estava enfrentando mal de Parkinson e também problemas no pulmão. A Claudete disse o seguinte, abre aspas, ela está na Inglaterra com o marido. Já me perguntei muito o porquê desse afastamento, mas desisti de entender. Ela vai nos procurar o dia em que achar necessário, fecha aspas. Sobre o pai da Ana Paula Arósio, a mãe comentou que ele estava muito ruinzinho, quase morrendo e que já nem saía mais da cama. Ela também falou que a filha não queria saber do pai. Pouco mais de um ano depois dessa entrevista, em novembro de 2015, aos 76 anos, o pai da Ana Paula Arósio faleceu e ela não compareceu ao velório, o que é extremamente triste ver uma família se desfazer dessa forma. A tragédia na vida da Ana Paula Arósio e também as escolhas que ela fez ao longo dos anos mostram como experiências traumáticas podem mudar profundamente o rumo de uma pessoa. Acontece que por trás de todo o brilho dos holofotes, do glamour, das passarelas, existem vidas marcadas por traumas e também lutas invisíveis. A perda do seu noivo de forma tão trágica, seguida pelo luto e também pela pressão de continuar em evidência no mundo artístico, provavelmente deixou marcas que a levaram a se distanciar da carreira no auge do seu sucesso. E claro que todo o trauma vivido por ela pode ter também desencadeado essa depressão, que é uma doença que muitas vezes é invisível para quem está de fora, mas que consome a força e a motivação de quem possui essa doença. Então esse trauma da Ana Paula Arósio em perder o noivo pode ter perdurado em sua vida e pode ter impactado diretamente a sua vida profissional e pessoal. É impossível não pensar no impacto que a morte do Luiz Carlos Tijurs pode ter tido nas escolhas futuras da Ana Paula Arósio. Se ele não tivesse tirado a própria vida daquela forma, talvez o curso da história fosse diferente. Porém, não tem como saber, né? Não temos realidade paralela. Na época, Ana Paula já despontava como uma das grandes promessas da televisão brasileira e sua trajetória poderia ter sido ainda mais marcante do que foi, fazendo inclusive com que ela fosse uma das maiores atrizes do país atualmente. Porém, o peso aí dos traumas, do luto e as dificuldades emocionais decorrentes da sua vida pode ter influenciado tanto a sua vida pessoal quanto a profissional, combinando aí em sua decisão de abandonar a carreira no auge do seu sucesso e viver reclusa no sítio. Ela chegou a aparecer novamente ao longo dos anos, fazendo aparições esporádicas em campanhas publicitárias, coisas pontuais e bem rápidas, porém você não vê falar nada da vida pessoal da Ana Paula Arósio na mídia. Ela é extremamente reservada e provavelmente os seus traumas fizeram com que ela se reservasse ainda mais. Bom, pessoal, agora eu quero saber se você sabia desse caso, deixa aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.